Bom dia, querida turma, né? Vamos aqui para a nossa correção e revisão para a nossa avaliação. Na primeira questão. Lembrando que essa atividade foi da semana passada, né? A evolução da microscopia aliada à descoberta no campo da bioquímica celular contribuiu para, né, a resposta correta, no caso do item A, visualização a nível nanoscópico, né? Quando fala, né? Campo da bioquímica celular é um campo mais novo que permite ter uma visualização melhor, né? Até mesmo imaginária das estruturas celulares, né? Então, analisando o item B, né? Visualização das partes básicas, como citoplasma, não, é uma coisa que já acontece há bastante tempo. A C, elaboração da teoria celular, também não. E a D, descoberta das células, também não, porque são acontecimentos que já fazem tempo, né? A segunda, as células vegetais e animais são dotadas de várias organelas, sendo que a vegetal difere da animal pela presença de... Então, assim, pessoal, toda célula, ela tem em sua constituição, né, membrana plasmática, núcleo, né, e citosol. É uma coisa certa já, ok? Mas, né, parede celulósica nem todas as células possuem, né? No caso, quem possui as células vegetais, né, e as bacterianas, tá? Já as células animais, elas não possuem a parede celulósica, né? Nós sabemos que a parede celular, ela é uma estrutura que ela auxilia, né, a planta nessa questão do encharque, né? O excesso de água, tá? Então, é uma estrutura que nós vamos encontrar nas células vegetais. Então, o item correto aí na segunda seria o item D. Terceira, denomina-se membrana plasmática, né? A, material genético da célula. B, bolsa membranosa que retém água. C, organela que produz proteínas. Ou D, película fina que envolve as células, né? Nós sabemos que a membrana plasmática, ela é aquela película fina e ela vai envolver e proteger a célula, né? Então, é o item D. Quarta, a membrana plasmática é um revestimento relativamente fino que envolve a célula. De acordo com o modelo, aliás, do mosaico fluido, essa estrutura é constituída por, né, o item que nós iremos marcar aí nessa questão seria o item C, né, que é uma dupla camada de fosfolipídios onde estão incrustadas proteínas, ok? Então, é uma camada dupla, né? Quando a gente fala em película fina, ela é finíssima, sim, mas bem analisada, né, com equipamentos potentes, né, percebe-se essa dupla camada de fosfolipídios, né, a questão é dos lipídios auxiliando nas membranas. Todas as membranas têm essa formação de lipídios, ok? Quinta questão. Sim, né, ainda da quarta nós temos o item D e o item E. Vamos dar uma olhadinha, né? O porquê de não ter sido esses itens, ó. D, uma camada de fosfolipídios onde estão incrustados carboidratos, né? Tá errado porque nós não temos os carboidratos incrustados, a gente tem a questão das proteínas. E é uma dupla camada de carboidratos onde estão mergulhados lipídios, errado, né? A dupla camada, no caso aí, são de fosfolipídios. Quinta questão. Processo espontâneo de passagem, onde o deslocamento de uma substância ocorre sempre em maior fluxo da região em que as moléculas estão mais concentradas para a região menos concentrada, né? Então, esse tipo de processo, gente, que vai acontecer essa passagem espontânea, né? O interessante é a gente verificar isso aqui, ó. Processo espontâneo. Esse processo espontâneo vai ser a difusão, né? Passagem espontânea. E assim, outra parte que é interessante que a gente deve ressaltar também desse processo de passagem, né, espontâneo é o fluxo, né, a quantidade, ó. Sempre vai acontecer, né, da região, ó, em que as moléculas estão mais concentradas para a região em que as moléculas estarão menos concentradas, ok? Mas o que acontece, né, pessoal? Além da difusão, que é um processo natural, nós vamos ter também
outros processos de passagem de substâncias, né? Vamos analisar aqui a sexta, que a gente vai entender aqui como é que acontece. Na sexta, ela pergunta o seguinte, ó, o que se entende por bomba de sódio e potássio, né? A bomba de sódio e potássio, ela é um exemplo também de passagem de substâncias, né? Mas diferente, pessoal, diferente da difusão, que é uma passagem natural, né? Que não requer energia, não é isso? A bomba de sódio e potássio, ela já vai necessitar de energia para que ela aconteça, né? Então, no nosso corpo, né? Eu vou ler aqui a resposta. Com a difusão, a tendência é que as substâncias entrem, né? Só entrem mais e principalmente os íons, certo? Mas o que acontece, né? Acaba acumulando e aí a concentração acaba ficando inadequada. Então, para isso, o que acontece? As proteínas, elas vão fazer essas proteínas, né, no caso que ficam incrustadas na membrana plasmática, elas vão fazer essa parte de transporte, né? Elas vão transportar, ou seja, elas vão colocar íons, né, para a parte interna da célula e elas vão retirar alguns íons, né, também dessa parte interna da célula, jogando para o meio externo, ok? Então, isso aí, no caso, vai ser o quê? A bomba de sódio e potássio, né? Por que bomba de sódio e potássio? Porque essa questão dessa retirada, né, e de colocar esses íons, no caso, são especificamente o sódio e o potássio, tá? Então, esse fluxo desses íons, eles acabam, né, dando cargas elétricas, né, aí, e auxiliando, né, o nosso corpo e ajudando até na questão das transmissões nervosas, como os neurônios, né, as células nervosas, que são os neurônios, tá? Então, a nossa bomba de sódio e potássio, né, ou seja, é a entrada e saída de sódio e potássio na célula, só que gastando energia, e essa entrada e essa saída sendo feita através de membranas transportadoras, né, mais especificamente as proteínas. Sétima, é o transporte de partículas e substâncias para dentro da célula, né, dentro. No caso, a resposta correta é endocitose, certo? Pegando aqui os dois processos, né? Endocitose e exocitose, como é que vocês vão conseguir identificar? Através do prefixo, né? Esse prefixo endo. O endo, né? Para qualquer palavra que você for utilizar, ele vai significar dentro, né? E o exo fora, tá? Então, como é um transporte para dentro da célula, a resposta correta é endo. Oitava, é o transporte de partículas e substâncias para fora da célula, né? Como eu já havia explicado aqui na sétima. Então, vai ser exocitose, ok? Então, essa foi a correção da nossa atividade, né, de biologia, da nossa semana passada, no caso, dia 3 de junho, ok? Espero que vocês tenham entendido, né? E em breve nós vamos fazer a revisão para a nossa avaliação.